vamos continuar aqui com a nossa gravação. A senhora me pediu que fosse explicado como que funciona a apresentação no PowerPoint, como que cria apresentações no PowerPoint. Então, o que que a gente vai fazer inicialmente? Eu vou criar uma nova apresentação, tá? Vou vir em arquivo, novo, apresentação em branco, tá? Existem alguns tipos de apresentação que ele já tem um padrão aqui, ó, tá vendo? É como se fosse já uns designs exclusivos para algumas apresentações. A senhora pode escolher qualquer uma, se for do interesse da senhora, que ele vai pegar esse layout e vai introduzir dentro da sua apresentação, tá? Isso também fica ao critério da senhora de como a senhora vai fazer seus slides. Mas, inicialmente, eu vou criar uma apresentação em branco, tá? Aqui, quando cria uma apresentação em branco, ele já dá essas opções para um título e um subtítulo. E isso também vai ficar ao critério da senhora, se a senhora quiser inserir um título ou um subtítulo. Se não quiser, vai clicar em cima da caixinha, quando aparecer essas setas para todos os lados, e apertar Delete, e ele vai sumir, tá? Eu vou colocar um título, vou aproveitar esse do título e vou colocar um título, vou colocar Aula de Matemática. E vou fazer da mesma forma, tá? Que tem lá no nosso OBS. Eu posso vir aqui e realocar, tá? Vou movimentar ele aqui. Existem alguns macetes de centralização que são o seguinte: a caixa que a senhora montar, mesmo que a senhora crie uma caixa muito grande, ele vai ficar somente lá embaixo, tá vendo? Então existe um macete de centralização que é o seguinte: diminui a caixa, reposiciona a caixa, coloca ele até os limites dessa página em branco. Depois de colocar até os limites da página em branco, eu posso centralizar, eu posso posicionar ele à esquerda, ou à direita, ou centralizar, tá? E com as setas do seu próprio teclado, a senhora pode fazer o reposicionamento mais fino dele, tá? E não se preocupe se a caixa passar da página em branco. Só vai apresentar no slide aquilo que está dentro do papel em branco, dentro dessa caixa em branco, tá? Então não se preocupe se a caixa ultrapassar um pouco mais. Dentro dessa aula de matemática, dentro desse slide que nós criamos, nós podemos inserir tanto figuras quanto textos, tá? Então eu posso vir aqui no inserir, tá? E vou vir aqui em inserir caixa de texto. Posso criar uma nova caixa e dentro dessa caixa posso criar um tópico, por exemplo. Vou colocar adição de números ímpares. Se eu não estiver satisfeito e quiser criar um novo tópico, é a mesma estrutura de texto. Se eu der Enter, ele vai para a página de baixo. Ele já meio que entendeu que eu quero fazer uma estrutura de tópicos, tá vendo? E vou colocar aqui, subtração de números ímpares. Tá? Se eu me der por satisfeito, se são só essas fontes aqui, essas informações que eu quero colocar, eu vou clicar fora da caixa e automaticamente ela vai entender que não quero mais editar. Se por um acaso eu quiser editar, eu vou vir aqui com o mouse e vou clicar até aparecer essa barrinha, tá vendo? Aqui é diferente. O mouse, quando passa por dentro, ele vira uma barra de edição. Então, quando eu clicar, ele vai entender que eu quero editar. Eu vou até o fim da frase, vou dar um Enter e vou escrever multiplicação de números ímpares. Pronto. É isso que eu quero. Então, vou reposicionar. E é aquele mesmo macete. Se a senhora colocar dentro da caixa, nos limites da esquerda e da direita, a senhora vai poder manipular de forma mais
correta dentro do seu slide, tá? A partir desse momento, eu posso inserir imagens. Como eu insiro imagens aqui? Eu venho inserir, tá? E aí dentro dessa caixa do PowerPoint eu posso inserir coisas de fora. Então eu venho aqui em imagens, vou navegar dentro do meu próprio computador, onde estão as imagens, tá? E vou selecionar uma imagem que eu quiser. Essas imagens a senhora pode buscar na internet, tá? Pode baixar elas da internet, sem problema nenhum. E aqui nós criamos uma nova imagem. Eu vi que a senhora me pediu algumas imagens de matemática, então eu vou colocar aqui cálculos de matemática, adição e subtração. E vou vir em imagens. E aqui ele já me traz alguns. Tá vendo? Ele já me traz alguns automáticos. Mas isso não significa que a senhora também não possa criar dentro do próprio PowerPoint. Só estou dizendo para a senhora uma fonte de onde a senhora pode tirar algumas imagens. Como que eu faço para criar? Venho aqui, inserir, caixa de texto. Vou colocar aqui 2. Vou dar um espaço. Vou colocar o símbolo de adição e 2. Ficou um pouco distante. Não tem problema. Eu posso vir aqui com espaço e reorganizar para que eles fiquem alinhados. Tá? Ah, eu achei muito pequeno. Sem problema. Vou selecionar todo o texto. Vou vir aqui e selecionar um tamanho de texto maior. Tá? Aí eu preciso daquela barra embaixo. Também não tem problema. Vamos inserir formas e uma linha. Então, nessas formas, todas essas formas a senhora pode colocar, tá? Mas no nosso caso, eu quero inserir linhas, tá? Eu vou clicar em linha e vou adicionar uma linha. Opa, não veio a linha. Linha. E vou adicionar a linha. Não ficou na cor que nós queremos. Está em azul. Vou clicar em cima da linha, tá? Aqui eu posso colocar qual cor que eu quero, ela. No caso, eu quero uma linha mais escura, né, para combinar com o que eu tô escrevendo. E aqui embaixo eu vou inserir um novo texto. 4. Eu não lembro qual o tamanho da letra, 54, então a gente só vai repetir o mesmo tamanho de letra. Vai selecionar todo o texto e vai colocar 54. Temos aqui o texto alinhado da forma que a gente quer. E não se preocupe com a caixa, ela não aparece. Ah, mas eu queria repetir isso aqui. Eu não queria que aparecesse só uma vez. Eu quero repetir várias vezes. Eu vou ter que repetir todos os passos? Não. Se a senhora clicar e segurar, a senhora vai ver que ele abre uma caixa de seleção. Então, eu posso vir aqui na caixa de seleção, selecionar todos os itens, clicar com o botão direito, copiar, selecionar fora, para sair da seleção, clicar com o botão direito e colar. Aqui ele me dá até algumas outras opções de colagem, tá? Ele quer colocar como imagem ou com um tema de destino. Então, vamos usar o primeiro caso aqui. Vou clicar e segurar e vou colocar do lado. Mas eu não quero que seja 2 mais 2 de novo, eu quero que seja 3 mais 3 agora. Eu venho dentro da caixa, edito. Se quiser que fique mais separado, não tem problema, é só alinhar, tá? É só fazer o alinhamento. Alinhou, é o que a senhora quer. Mas eu queria que fosse, no momento da aula, eu dissesse qual é o valor, sem problema. Eu venho aqui, na caixa de seleção, quando aparecer as setas, vou deletar, ou eu vou clicar e segurar para que ele possa vir no elemento. Ele está um pouco descentralizado, mas ó,
mas que ele apareça, e vou clicar em Delete. E ele vai sumir. E como que eu vou fazer a apresentação desses valores? É simples. Lembra que quando eu expliquei para a senhora do OBS que ele iria capturar o PowerPoint, a apresentação do PowerPoint? Vou fechar os outros PowerPoints aqui, que estão abertos, para que a gente não entre em confusão, tá? É somente esse. Fez no OBS todas as configurações. O que a gente vai fazer a partir daqui, para que apareça a apresentação? Eu tenho aqui, né, a apresentação, vou clicar apresentação de slides. Ele vai me apresentar o slide, tá? Eu vou clicar, eu vou teclar o seguinte, vou segurar a tecla do teclado Alt e apertar Tab. Ele vai me apresentar as opções, tá? Sem soltar a tecla Alt, só vai continuar com a tecla Alt segurada e apertar Tab e ele vai navegar, ó. Quantas vezes eu apertar o Tab, ele vai navegar, mas a gente pode fazer com o mouse. Então, eu vou clicar em OBS aqui, que é o programa que a gente quer. Viemos para o programa OBS. E aí, já tem mais ou menos aqui o cenário, faltando somente a apresentação. Então, eu vou vir aqui no adicionar, apresentação, não, desculpa, captura de janela, vou escrever janela, e ele vai me perguntar qual é a janela que eu quero. Neste caso, qual é a janela que eu quero? Eu quero a apresentação de slides do PowerPoint, eu quero esse aqui, tá? Então, eu vou clicar nele, ele vai me mostrar o que tem, eu vou dizer que sim, ok, eu quero esse. Lembrando da sobreposição, tá? Então, eu vou levar a janela lá para baixo, para que ela fique lá embaixo. Vou pegar novamente, apertar Alt Tab, tá? E vou voltar lá para a apresentação de slides. E aí eu vou poder escrever. E tudo que eu escrever vai apresentar lá na tela. Então, o que eu vou fazer agora? Vou dar Alt Tab aqui e vou iniciar a gravação para a senhora entender. Vou iniciar uma gravação aqui. Já estamos gravando o vídeo, tá? Como se fosse a sua videoaula. Vou voltar aqui com Alt Tab e entrar na apresentação. Estou aqui na apresentação e vou dar minha aula. A aula seguinte, assim, 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 assado, assim, 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 assado. Vou vir com o mouse, vou apertar com o botão direito no meio da tela, tá? Ela vai vir aqui em opções de ponteiro, vou ter essa opção, opções de ponteiro, e vou selecionar a caneta. No caso aqui eu posso também selecionar até a cor da tinta, tá? Então, na cor da tinta, a gente pode selecionar uma tinta diferente, tá? Mas eu vou manter a vermelha. Eu vou vir aqui em opções de ponteiro, peraí que o mouse sumiu, opções de ponteiro, cor da tinta, tá? Pode navegar sobre a cor da tinta. Vou vir na caneta, é a vermelha mesmo que eu quero, e vou escrever aqui, 2 mais 2 é igual a 4. E 3 mais 3 é igual a 6. Tá? Posso fazer sublinhar, posso circular, tá? Na própria imagem também, ele permite que eu faça, que eu escreva por cima, sem problema nenhum. Então, a senhora pode utilizar esse recurso para outras coisas também, tá? E aí eu quero voltar lá para a tela. Então, eu vou apertar Alt Tab, vou voltar para o OBS, a senhora vai perceber que aqui ele mostra para mim que foi escrito, tá? Tudo que a gente escreveu. E vou parar a gravação para a gente entender como que vai ficar no vídeo. E eu vou apresentar para a senhora. Então, vou parar a gravação. Vou voltar aqui com Alt Tab para a apresentação. Tá? Vou apertar ESC. Ele pergunta se eu quero manter as anotações de tinta. Eu não quero, vou descartar. Tá? Voltei aqui para a apresentação. Vou minimizar para que a gente veja o vídeo que foi gravado. Então, eu vim aqui na pastinha Vídeos. E vou procurar pelo último que foi gravado.
Então, aqui a gente já consegue entender o que está acontecendo. Eu só queria que a senhora visse a parte da anotação. Ó. Então, a sua videoaula vai ficar gravada com a câmera. Tá? Então, eu vou dar stop aqui no vídeo, só para que a senhora entenda. Então, assim, o básico de PowerPoint e de apresentações é esse, tá? O básico de apresentações é esse. Ele dá um pouquinho mais trabalho que o outro, porque ele tem ações dentro da apresentação, né? Mas é simples, a senhora vai ver que depois que preparar todo o ambiente e a senhora for se familiarizando com alguns atalhos do próprio teclado, esse que eu te ensinei agora do Alt Tab, que é a possibilidade de navegar entre as janelas que estão abertas no seu computador, tá vendo? A senhora vai conseguir chegar a um ponto importante para a gravação das suas aulas, tá? Então, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.